E aí galera, aqui é o Mox e vou postar para vocês uma sequência de vídeos tutoriais aí sobre o Dragon Bones. Então ele é um software de animação gratuito, a gente pode baixar ele direto do site oficial da empresa aqui, dragonbones.com. E existe um outro software, só para vocês saberem, na verdade tem vários, né, mas um software que ele é bastante utilizado aí na indústria de games é o Spine da Esoteric, que é concorrente. E ele é muito bom, só que ele é pago, né? US$ 300 aí para pegar uma licença profissional com todas as ferramentas inclusas, né? Então, o Dragon Bonds é uma opção muito boa em relação a ele porque você vai ter os mesmos recursos praticamente e é gratuito, né? Então, baixem lá, instalem, que a gente vai começar aí do zero para vocês conhecerem ele. Isso aqui, telinha inicial, ele já vem com alguns modelos aqui prontos, já animados, para vocês darem uma olhadinha aí se vocês quiserem ver algumas coisas, por curiosidade. E a gente sempre vai criar o projeto aqui, então, New Project, Create Animation. Ele tem uma opção para fazer animação de cenas também. Então, mas aqui no caso a gente vai ver para fazer animação de personagem, né? Então, sempre abrir aqui Create Animation, New Project. Ele vai ter essas quatro opções de templates para usar. É meio que tanto faz na real, ele só vai mudar a interface, tá? Então, como a gente vai usar o rig dele para fazer a estrutura para o personagem, a gente vai deixar ele no template padrão aqui de Armature Templates. Tá? E não precisamos mudar nada aqui, mas caso, né, algum dia vocês queiram, por exemplo, colocar um canvas, você pode ligar e desligar ele aqui na medida que vocês quiserem, né? Se você deixar desligado, ele simplesmente vai ter um canvas infinito lá no fundo. Então eu vou deixar ele no padrão mesmo, dar um finish e ele vai abrir aqui a telinha. E do lado esquerdo a gente vai ter a aba de propriedades, que a gente vai usar bastante, tá? É sempre onde vão ter as características das ferramentas que a gente está trabalhando ali no momento. Aí aqui do lado direito a gente vai ter essas duas tabzinhas, a cena e o Draw Order, e aqui embaixo a biblioteca, que é onde ficam todos os arquivos que vocês importarem aqui para dentro do Dragon Balls. Tá? Uma coisa que vai ser importante aí é que o Dragon Bones ele não permite você salvar o projeto ou exportar ele se você não tiver feito o login. Então aqui na direita, bem no cantinho em cima, tem um íconezinho de um pessoalzinho ali para você fazer um login ou criar uma conta. Eu já estou logado no meu, então não vai aparecer o menuzinho para criar uma conta, mas vocês vão ter que criar uma aí para vocês para poder trabalhar e salvar os projetos. Tá? Então não esqueçam desse detalhe. E ele é bem integradinho com o Photoshop, tá? Uma coisa que é meio esquisito só no primeiro momento a movimentação assim da tela, né? A gente geralmente está acostumado a segurar a barra de espaço para movimentar o viewport. E o Dragon Bones ele não funciona com esse atalho, ele funciona com o botão direito do mouse. Então só se você clicar com o botão direito do mouse você já faz o pan aqui na câmera. E o scroll do mouse vai servir de zoom. Tá? Então são esses dois atalhos que a gente vai usar mais frequentemente. Então aqui só vou mostrar rapidinho o personagem que eu vou usar para essa demonstração. Um personagem completamente aleatório, só para não cair naquele clichêzão. E aqui no Photoshop eu já fiz ele todo separado, tá? Isso daqui que a gente vai precisar sempre ter bem importante para a gente montar o esqueleto ali que vai controlar cada parte do corpo, né? Então tem ali cabeça, antebraço, ombro, bíceps, né? Todas as partezinhas isoladas ali e cortadas onde vai ter a emenda, né? Então se a gente for dar um close aqui nessa o antebraço dele, né? Ele está cortado e o bíceps que fica por trás, ele tem uma parte a mais aqui para baixo que fica escondido ali, né? Porque a gente usa ele para fazer
quando você fizer algum tipo de rotação aqui, ele não aparecer um buraco lá atrás, né? Então, na hora que vocês forem preparar um arquivo de vocês, é bom sempre pensar nisso e fazer esses cortes sempre ali nas partes que vão ter movimentação, né? E a própria ordem que vocês deixarem as camadas aqui no Photoshop, ele vai identificar já quando você abrir o software lá, então ele já vai vir organizadinho da mesma forma que tem aqui, né? Então para abrir isso daqui lá no Dragon Bones é simples, é só arrastar o arquivo lá para dentro, né? Então tenho ele aqui salvo já, o arquivo em Photoshop mesmo. Vou abrir o Dragon Bones e vou puxar ele aqui direto para dentro da viewport. E aí ele vai dar essa opção aqui de importar o PSD, né? Então aqui ele vai ter o centro o root dele, né? Como a gente disse, que é como se fosse a posição do chão do personagem, né? Não faz tanta diferença que a gente até pode mudar isso depois, né? Mas geralmente eu gosto de deixar ele no chão aqui na parte de baixo, que fica mais próximo dos pés. E se vocês quiserem importar isso daqui num tamanho diferente, né? Vocês podem mudar a escala aqui já, porque esse é o arquivo que eu criei, que eu vou deixar disponível lá para vocês. Ele está relativamente grande, né? O personagem tem 700 pixels de altura, então provavelmente a gente não usaria ele tão grande assim se fosse realmente aplicar num jogo, né? Mas em termos de exercício, só para vocês aprenderem, tanto faz. Então eu vou deixar ele normal, só vou dar um import. E ó, ele já carrega então o personagem inteiro, né, com todas as camadas e ele já montadinho. Inclusive tá até a minha layer do fundo lá, né, que estava escondida. Aqui eu só vou puxar ele para baixo só para deixar ele alinhado com a linha do grid do chão ali, meio centralizadinho. E esse fundo aqui eu posso até apagar ele, tá? Vou deletar porque eu não vou usar. Quero trabalhar só com o meu personagem. Então botão direito, né, para movimentar e scroll do mouse para fazer o zoom. Então aqui na direita, na minha cena, a gente já vai ter todas as imagens. Na biblioteca aqui ele cria uma pastinha com o teu modelo. Se quiser importar outros, ele vai, né, criar uma nova pasta. Vocês podem ficar acessando elas aqui. Então bem simples, né? Essa parte é bem facinho. Então quando a gente passa o mouse aqui em cima de cada layer que eu tinha lá no Photoshop, ele trata como se fosse praticamente um objeto separado, né? Então lá eu tinha até o pé dele, o sapato ali, né? A perna está dividida em duas, o tronco aqui, e ele mostra esse bounding box quadradão em volta do personagem. E então, um dos recursos que a gente vai ter aqui dentro do Dragon Bones é quando a gente faz a animação qualquer movimento, a gente pode deformar essa imagem, né? Às vezes para tentar dar uma sensação de profundidade ou de rotação, por mais que isso seja 2D, a gente pode alterar só um pedaço dessa imagem, que é um recurso que a gente chama de Freeform Deformation. Mas para isso a gente vai precisar configurar uma malha aqui em volta desse modelo para a gente poder definir uns pontos que a gente vai usar para fazer essa deformação. Então quem trabalha com 3D até tem uma noção um pouco melhor assim, de como distribuir isso. Tá? Então quando a gente seleciona qualquer uma dessas layers, tá? Aqui na esquerda no menu das propriedades, a gente vai ter o nome ali da layer, ele tem a cabeça dele aqui, eu tinha um C cedilha, ele não identifica, né, esses caracteres especiais. Então ele mudou o nome aqui, mas a gente pode alterar aqui mesmo, cabeça. Ainda ele corrige ele um pouco. E aí a gente vai ter todas as propriedades aqui. Então a cor, né, essa imagem já é colorida, né, mas se eu modificar a cor aqui, isso daqui é um tributo animável, inclusive, a gente pode escurecer e modificar a tonalidade do personagem. Se a gente quiser animar alguma coisa nesse sentido, também pode dar uns efeitos interessantes. E também temos a transparência dele aqui, né? Se a gente quiser fazer uma opacidadezinha, também a gente tem animável. E os blend modes não são exatamente iguais ao Photoshop, né? Eles vão funcionar mais como máscara. Se eu quiser recortar um pedaço, esconder ou remover, né? O modo de adição ali. Então, praticamente não vamos usar muito isso daqui nesse caso. E aí, logo aqui embaixo, tá? A gente vai ter também tem um botãozinho para Replace Image, caso, sei lá, vocês
modificaram essa imagem ou quiseram trocar por alguma outra depois, né, vocês podem mudar ele por aqui e carregar ele por qualquer outro objeto que esteja aqui na biblioteca. E aí, por final, a gente tem esse checkerbox aqui de mesh. Tá? Isso daqui que a gente vai usar para definir a malha ali, para a gente poder deformar todas essas partes do corpo. Isso daqui a gente vai ter que fazer para todas as partes mesmo, tá? Isso aqui vai ser bem importante para a animação ficar legal. Então, habilita aqui no Mesh e ele vai dar então esses 4 pontos nos cantos aqui do Bounding Box. E dentro, agora ele habilitou esses dois botõezinhos aqui, o Reset e Edit Mesh. Então, quando você clica aqui no Edit Mesh, que é o processo que a gente vai fazer repetidas vezes para todas as peças aqui das layers, ele vai dar esse menuzinho aqui embaixo, ó, Edit Mesh. E ele vai permitir que a gente desenhe aqui uma malha por cima dessa imagem. Então ele vem com esse bounding box padrão, que se a gente for editar ele aqui, ó, se eu puxar, ele começa a cortar a minha imagem, tá? Então o que a gente vai fazer é criar outros pontos para fazer só a silhueta, todo o contorno dele. Então eu vou criar uma nova mesh aqui do zero, tá? A gente vai ter esses botões assim, o primeiro é para modificar os pontos, para você poder movimentar. O segundo é para eu adicionar pontos onde eu quiser, que é o que a gente vai usar bastante. O terceiro aqui é para apagar esses pontos. E aí o quarto que a gente vai usar agora é para criar uma mesh nova do zero, tá? Um new edge ali, tá? E o último é para resetar. Então, clicar aqui no new edge, beleza? Ele vai ter o bound box, ele vai isolar o resto das imagens, vai ficar só o que está selecionado. E agora a gente pode começar por qualquer lugar. Vou fazer tipo aqui a partir do queixo dele. E a quantidade de pontos que vocês vão colocar nessa imagem, ela também, às vezes, se você colocar muito, vai dar muito trabalho para a gente configurar o peso de influência depois. Porque a gente vai criar os ossos para poder animar e a gente vai definir qual osso vai controlar qual ponto desses. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não colocar ponto demais, que às vezes dá muito trabalho para vocês irrigarem ele depois. Tá? Então, vou fazer um corte bem rápido aqui para exemplificar, para a gente não perder muito tempo. Bem básico. Não precisa ser perfeito, tá? Então, tô vendo que ele tá ficando bem marcado, né? Essas quinas ali do modelo. Então, eu até poderia encher de pontos aqui para fazer todas as curvaturas, mas não tem necessidade, tá? Ele basicamente vai se basear nesses pontos para fazer a deformação depois. Então eu só vou fazer toda a silhueta. E quando você termina aqui um atalho no Dragon Bond, sempre que você está com alguma ferramenta e você encerrou ela, você não quer mais usar ou quer partir para outra ferramenta, você tem que apertar o botão direito do mouse. Apertou o botão direito do mouse, ele sai e encerra a tua ferramenta. Então agora ele está vendo que o bounding box dessa cabeça está com o formatinho ali do outline e diferente dos outros, né, que não tem. Então até fica mais fácil para a gente visualizar depois, quando a gente estiver animando, para ver qual que você quer selecionar. Mas não basta a gente fazer só esse outline, tá? Então selecionei a cabeça aqui de volta, vou voltar lá no Edit Mesh. E agora ele fez essa triangulação, tá vendo? Que é basicamente, ele vai fazer essa interpolação aqui dessas áreas, desses triângulos, quando a gente for deformar um pedaço disso. Então é legal de vir aqui no Edit Mesh de volta e criar novos pontos internos aqui em cima dessa imagem, tá? Assim, e pensando sempre assim, como posicionar isso daí vai depender muito da tua animação, né? A gente poderia, por exemplo, fazer uma em torno dos olhos aqui, uma malha, se eu quisesse algum dia fazer ele piscar, por exemplo, né? O ideal seria eu ter desenhado o olho separado num outro objeto, mas a gente tem essa possibilidade de criar essa malha aqui em volta e a gente pode animar esses pontos individualmente, né? Que daí a gente pode puxar isso aqui para baixo e ele vai parecer que ele está piscando lá depois, né? Então a ideia é essa, assim, como você vai distribuir esses pontos, não existe uma regra, realmente vai depender do que vocês querem animar. Então basicamente é só pensar, né, nessas áreas ali que vão ter as deformações principais.
Então, por exemplo, esses chifres aqui eu não vou animar eles, né? Eles são objetos bem sólidos, não teria necessidade de eu colocar os pontos lá, né? Colocou lá uma quantidade de pontos que você achou que ficou bom, aí botão direito para finalizar e pronto, tá? Então a ideia é fazer esse mesmo processo repetidas vezes para todos os objetos. Então vamos fazer mais um aqui rapidão, só de exemplo também. Vamos fazer do tronco, vem ali na propriedades, clica no mesh, edit mesh, criar uma nova, um add novo. E às vezes até ó, aqui, ó, meu arquivo do Photoshop ó, ficou um pedacinho, uma mancha aqui flutuante que eu não tinha visto. Mas não tem problema, até porque quando a gente faz esse mesh, eu posso cortar isso daqui fora, né? Então agora se eu começar a desenhar, opa, deixa eu voltar lá, edit mesh, new mesh. Então faz toda a volta. Se ele vai dobrar aqui o abdômen no meio, né? A gente tem que ter uma linha que passe aqui no meio também. Tá vendo que assim, o tronco dele eu não separei em várias imagens, várias layers, né? Ele tá como uma coisa só até a cintura. Então, nessa parte que a gente está montando esses pontos, vai ser importante a gente saber aonde que a gente vai colocar, né? Pra gente ter alguma linha para deformar essa curvatura ali quando ele dobrar a coluna. Então, ali, terminou, beleza, volta aqui, botão direito, né? Edit Mesh, agora eu vou criar, né, seria interessante assim, talvez uma linha aqui para deformar esse cinto, por exemplo, né? Temos aqui a linha do abdômen, poderíamos ter aqui na região do peito dele também. Enfim, né, onde vocês acharem que possa ser válido fazer alguma animação lá, tudo vai depender do teu projeto mesmo, né? Então, botão direito, terminou, saiu. Eu já montei um aqui, tá, para ele não ficar perdendo muito tempo. Eu tenho já ele montadinho, separado todas as peças, tá? Inclusive, né, aqui para vocês verem, eu tenho essa versão que eu já tô até com todos os pontos internos de todas as peças montadas, tá vendo? Então, esse que é o processo inicial, assim, antes de a gente começar a colocar o esqueleto e conectar as partes, a gente tem que preparar todas as meshes para a gente, depois, quando a gente colocar o esqueleto, a gente vai ter que definir os pesos de influência para a gente poder animar isso. Tá? No caso, a faca aqui, por exemplo, eu não criei um mesh porque ela não vai ter deformação, então eu não tenho necessidade de fazer toda o outline dela, então eu vou deixar ela dessa forma mesmo. Beleza? Então, de primeira parte, basicamente é só isso, tá? Só um detalhezinho aqui embaixo, ó, no canto. Se vocês forem olhar aqui na viewport, a gente tem na esquerda esse menuzinho que permite a gente esconder ou travar a seleção de algum tipo de objeto. Então, essa primeira coluna aqui é seleção dos joints, né, dos ossos que a gente vai criar, e a de baixo é da imagem. Então ele tem o olhinho, então que ele liga e desliga a visibilidade. Aqui eu só tenho um osso na minha cena que é o root. Sempre que você cria uma cena nova, ele já vai criar esse joint aqui no eixo central. Tá? Então ó, quando eu desligo a visibilidade, ele some. E aqui ele vai impedir de eu selecionar ele. Tá? Então a imagem, tá vendo? Quando a gente esconde ela aqui, ela some. E aqui ela não some, mas eu não consigo mais selecionar elas. E mais um atalho, que é um pouquinho diferente dos outros softwares, é para fazer seleção de múltiplos pontos, né, ou de múltiplos objetos. A gente geralmente usa o Shift, né, para selecionar mais de um objeto. Aqui no Dragon Bones o Shift não vai funcionar. Então aqui é o Ctrl. Se eu clicar no Ctrl e arrastar, eu consigo selecionar vários pontos ou vários objetos ao mesmo tempo. Tá? O Shift ele não vai fazer, ó. Segurando o Shift e arrastando, ele só vai movimentar o nosso objeto. Tá? Então, sempre que vocês estiverem selecionando mais de uma coisa ao mesmo tempo, segura o Ctrl, clica e arrasta, e é isso aí. Tá? Então, por esse vídeo é só.
No próximo a gente vai começar a ver a colocação dos joints e pintura de pesos, ok?